Hoje a palestra está sob a responsabilidade da nossa irmã Cláudia, companheira nossa, trabalhadora aqui na casa. De profissão, a nossa irmã é dentista, mas é professora da Faculdade de Odontologia Araraquara. Não só professora, é doutora, tem o título de doutora, né? A gente olha para ela tão pequenininha, tá, assim, não sabemos a capacidade que aí está. Autora de livro, autora do livro Princípios Renovadores da Alma. E é ela que transmite o curso de doutrina espírita às terças-feiras à noite aqui na nossa casa, um curso maravilhoso, quem não fez não sabe o que está perdendo, né? E é vice-presidente da casa, já foi presidente, agora é vice. Então, é uma nossa irmã com uma capacidade de trabalho imensa, né? E hoje está aqui, faz a divulgação através de palestras, né, de cursos que ministra. Tem aqui no sábado pela manhã um curso de O Livro dos Espíritos. Ministra um curso, né, aberto para quem quiser. Então, é uma trabalhadora assim, incansável da doutrina espírita. Tem muito conhecimento e os transmite assim de uma forma muito agradável e compreensível. E temos a certeza que hoje não será diferente. Nós vamos envolvê-la na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ela se sinta bem e possamos assim aproveitar a lição que carinhosamente ela preparou para nós nesta tarde. Cláudia, que Jesus te abençoe. Muito boa tarde a todos. Nessa data, né, é inevitável que a gente fugisse, nem buscamos fugir, de fazer hoje uma fala onde possamos refletir juntos, uns com os outros, sobre esse ciclo que se encerra, né, de finalização de um ano. A vida é feita de ciclos, né? Temos os ciclos das horas, das semanas, dos meses e do ano, das décadas, enfim. Isso é bom, porque acabamos fazendo um balanço das coisas, como é que a gente tem vivido, como é que foi o ano que se finda e, principalmente, como nós gostaríamos que fosse o ano que se inicia, né? A gente tem ouvido de tudo nesses dias, né? Tem pessoas, não sei se é a maioria, se é a minoria, também não sei se isso importa tanto, porque a gente vai ver que os valores são relativos. Tem pessoas que não veem a hora que 2019 termine, que esse ano não acaba, que esse ano não se finda, que não vem 2020, quase numa expectativa, a gente poderia dizer, infantil, talvez, ou ilusória, de que 2020 nos traga algo assim mágico, fantástico, muito melhor, ou radicalmente diferente, que 2020 mude nossas vidas, geralmente para melhor. Isso quando a gente não gostou muito do 2019, do ano que se finda. Outros, mais ou menos, outros gostaram e têm um certo medo, né? O que será que 2020 nos reserva? Então, são pensamentos que surgem próprios dessa época. E, efetivamente, 2019 foi um ano bom? Será que a gente finaliza o ano, quando a gente pensa nele, a gente sorri ou a gente fica assim meio entristecido? Depende, né? Essa é aquela palavra-chave quando a gente se faz algumas perguntas. Principalmente se algo é bom ou ruim. Foi bom ou foi ruim? E eu já antecipo para vocês que a resposta definitiva nós ainda não temos. Nós temos uma impressão, e é com ela que a gente vive. E essa impressão depende do quê? Depende dos fatos que aconteceram, sem dúvida, mas fundamentalmente
do significado que a gente atribui aos fatos. Porque existem fatos que são catastróficos para um, e nem tanto para outro, e eventualmente até motivo de festa para outro. O mesmo fato, ocorrendo para diferentes pessoas ou em diferentes famílias, é motivo, às vezes, um de lamentação, numa de lamentação, na outra de comemoração. Né? Talvez a gente possa estar assim, puxa vida, bati, acabei com o meu carro. Que prejuízo, que ano péssimo, né? Podia ter terminado sem isso. E fica lamentando. Claro que não é uma coisa boa, a princípio. Bateu o carro, perda total. Mas tem outro que pode pensar assim, ai, graças a Deus eu perdi meu carro, mas a minha família está inteira. Ninguém sofreu um arranhão. Não aconteceu nada com ninguém. A gente se lembra de uma companheira nossa que num dia do ensaio de curau, ela saiu correndo porque o carro do filho havia capotado numa estrada próxima. E voltou feliz porque o filho estava inteiro. O que é isso? São os valores que a gente traz no coração. O que é mais importante? O carro ou o filho que estava dentro do carro? Isso determina a maneira como a gente vê as coisas. Ah, perdeu? Teve um prejuízo? Prejuízo a gente recupera de alguma forma. As coisas materiais a gente acaba dando um jeito, né? Mas você ter algum problema que envolva um ente querido, para algumas pessoas é muito mais sério. Eu diria que não é para todas. Depende daquilo que ela valoriza mais. E 2020 será um ano bom? Vai depender. Do quê? Dos fatos que ocorrerem e do significado que a gente atribuir a eles. Às vezes, nós não temos controle sobre os fatos que ocorrem, que nos envolvem, que às vezes nos pegam de surpresa. Às vezes temos, mas às vezes não. Mas a gente tem e aprende a ter controle, aprende a se educar para mudar nossa visão de mundo e atribuir novos significados às experiências da vida. E é aqui que eu gostaria de concentrar toda a minha fala de hoje. Porque o que nos espera no futuro? Não sabemos. Vamos ficar doentes, vamos desencarnar, enfim, o que o futuro nos espera, nos aguarda? Que futuro nos aguarda? A gente não sabe bem. Mas alicerçados em algumas reflexões, e eu espero que a gente já esteja fazendo essas reflexões há algum tempo, nós podemos encontrar meios de passar bem por todas as situações e de encontrar nelas, sobretudo, uma lição, um aprendizado, algo que possa nos trazer algo de bom. Emmanuel nos diz que não há nada que venha dos céus para a terra que não se converta em bênçãos de luz. Então, eu me atrevo a dizer que 2020 vai ser bom. Depende da maneira como cada um de nós vai enfrentar 2020, vai encarar 2020. Como é que nós vamos olhar para esse ano que chega? Porque o nosso olhar determina tudo, né? O mundo é da cor da lente dos nossos óculos. Lógico que isso é simbólico, né? Há pessoas que enxergam a vida e o mundo pelas lentes da esperança. Às vezes a coisa não está boa, está complicada, está num período difícil, mas ela é cheia de esperança, em dias melhores. Nossa, viver com esperança é uma bênção, né? O outro é pessimista. O pessimista, ele infelizmente espera tudo de ruim. Às vezes a coisa até está boa, ele fala, mas não vai durar muito. Porque eu estou achando que vai acontecer alguma coisa, que vai estragar. Ninguém é feliz o tempo todo. Feliz o tempo todo não, mas também a gente não precisa ser tão catastrófico assim. Então, eu acho, não sei, felizmente eu não sou, mas eu acho que a pessoa pessimista deve sofrer bastante. Porque se o filho atrasa, ela já está desesperada, achando que aconteceu alguma coisa, que alguém raptou, que alguém matou. Não pensa na hipótese
de que ele ficou se divertindo um pouco mais, que encontrou um conhecido que não via há tanto tempo, né? Eu sei que a sociedade está complicada, que o mundo está violento, mas a gente teria que dosar um pouquinho a maneira como a gente vê o lado pessimista das coisas. Tem o otimista, esse também, para ele está sempre tudo bom, né? Às vezes alguém faz uma observação assim, fala, coitado, acho que ele nem pensou, ele não vê mal em nada, em ninguém, ele não vê, assim, para ele todo mundo é bom. É um outro extremo, também não é bem assim, né, a vida, mas o otimista é aquele que vê o mundo cor-de-rosa. E tem aquele que tem um pouco de equilíbrio para tudo, tem um pouquinho de realismo, que ele não chama de pessimismo, ele chama de realismo, tem otimismo, tem esperança, mas tem o pé no chão, que é a pessoa que enxerga com uma certa lucidez. Mas isso não tem parâmetro, né? Não dá para comprar assim lucidez na farmácia, a gente vai temperando a vida e buscando se equilibrar, cada um à sua maneira. Então, é aquela coisa, né, famosa, se você mostra um copo d'água pela metade, para o pessimista ele vai reclamar, ele vai ver o que falta, ele vai se ater à metade do copo que está vazia. O otimista vai se ater àquela metade do copo que está cheia. E assim é a vida de todo mundo. Então, que significados nós temos atribuído aos fatos da vida? Aí isso vai depender dos nossos valores. O que é importante para nós? Daqui a pouco a gente vai falar disso. O que é mais importante para nós? Quais os valores que vêm na frente? Porque às vezes a gente valoriza várias coisas, mas nós nem sabemos disso. Nós temos em nós uma escala de valores. E como é que a gente vai saber qual é a nossa escala de valores? Ela mais ou menos se reflete no nosso dia a dia. Se a gente vive correndo atrás das coisas materiais e deixa todo o resto de lado, está claro que o que importa é essa coisa transitória, fugaz, que é a matéria, para alguns de nós. Mas se você não se importa, às vezes em perder um pouquinho alguma coisa material, querendo valorizar alguma outra coisa, como por exemplo o afeto das pessoas, os relacionamentos, então isso mostra que você precisa e até valoriza as coisas materiais, mas que você valoriza também e não hesita às vezes em sacrificar um pouco as coisas materiais em favor das relações, do afeto, dos seus compromissos familiares e tantas coisas que requerem a nossa atenção como seres humanos, como espíritos imortais que somos. Então, falando em escala, eu de vez em quando imagino algumas imagens, né, e eu procuro trazer para ajudar na nosso trabalho aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma escala aqui de 0 a 10. Aqui, a menor importância possível, aqui a máxima importância possível que a gente possa dar a alguma coisa. Há pessoas que dão a máxima importância para o dinheiro, para o poder, para o gozo dos prazeres, aí a gente colocou os nossos sentidos, né, para usufruir as coisas que a vida material pode oferecer. Então, há pessoas, e infelizmente eu diria que não são poucas, que vivem exclusivamente para isso. Ou querem ter dinheiro, ou querem ter poder, e às vezes com isso querem comprar isto. Os prazeres da vida. Que vida? Essa vida aqui, transitória, que dura algumas décadas. E que às vezes ele nem consegue usufruir ao longo de toda a vida. Isso é uma quimera, né? A gente sabe que isso é uma ilusão. Porque onde estão hoje, à luz da reencarnação, os poderosos da Terra? Onde estão os reis e rainhas da Terra? Aliás, nós temos uma mensagem de uma rainha que nós vamos ler juntos essa tarde. Onde estão essas criaturas que viveram e que usufruíram disso? Elas estiveram como reis e rainhas ou como criaturas poderosas
num momento muito rápido de sua vida, mas elas não são isso. Então, correr atrás dessas coisas desatinadamente é como se a gente corresse atrás do vento. Eventualmente a gente pode até alcançar isso aqui, mas isso nos será tirado, porque isso não é o que nós somos, criaturas ou ricas ou poderosas, ou que têm a possibilidade de usufruir todos os prazeres da vida. Efetivamente não é. Então, valorizar isso num grau máximo é uma miopia muito grande espiritual. Mas tudo bem. E às vezes essa pessoa aqui dá uma importância perto de zero para sentimentos, para a ética. Ela pisa na ética, ela sacrifica, ela rasga todos os códigos de moral e de ética para chegar aqui. Preciso dar exemplo? Não. Então, não vamos falar disso, né? Não vamos entrar nesse campo. Mas no campo da nossa vida pessoal, às vezes a gente faz isso também. Às vezes a gente não está lá em cima, num nível tal de poder, ou de poder fazer isso em grande escala. Mas às vezes a gente pisa nos sentimentos das pessoas, destrói as nossas relações, arrasa com a ética, ou nem sabe que isso existe, ou se temos a ética, é como aquela ética que o Cortella diz, é a ética da conveniência, né? Se for conveniente, a gente até faz alguma coisa que seja moralmente bom ou ético, mas a ética que rege, às vezes, a nossa vida é a ética da nossa conveniência. Essa a gente segue. Era uma palestra de ano novo, né? Era para ser esperançosa. Ela é e será. Mas a gente também tem que trazer algumas questões para reflexão. Temos que pôr um dedinho na ferida, que não é só de vocês, eventualmente. Pode ser a maior, pode ser a minha, mas estamos aqui, né? Para aprender. Então, às vezes a gente vive sendo escravos do que não temos. E às vezes o ano não foi bom porque a gente não conseguiu algo que a gente não tem. E alguém parou para pensar naquilo que tem? Que às vezes é muito maior, são muito mais numerosas as coisas e muito mais valiosas as coisas que temos do que as que não temos. Essa aqui olhando para a outra, né? Ah, se eu tivesse o corpo dela. Ih, esse negócio de corpo, hein? Complicado nos nossos dias. Ah, se eu tivesse as joias dela. Na verdade é que a pessoa quer ter o corpo da outra, as joias da outra, tudo, né? Ah, se eu tivesse o dinheiro dele. Ah, se eu tivesse a esposa dele, por aí vai. A gente fica lamentando aquilo que a gente não tem. E às vezes nunca terá nesta vida. Nossa, mas e aí? E aí, dizemos nós, qual o problema? Quantas coisas nós nunca teremos? E será que a gente vai viver uma vida infelizes porque não teremos essa ou aquela coisa, sendo que a gente tem 10 outras, talvez muito mais importantes do que aquela na qual a gente se fixou? Quem não casou acha que é infeliz porque queria casar. Quem casou, às vezes é infeliz porque não queria estar casado mais. Aí não tem mais jeito, é complicado. Jeito tem, né? Mas é complicado. Quem não tem filho queria ter, quem tem arranca os cabelos, fala, meu Deus do céu, se eu tivesse não tido, né? E é assim a vida. Parece que a vida do outro, em tempo de Facebook, em tempo de Instagram, é muito mais bonita, é muito mais alegre, é muito mais feliz, a família é mais harmônica, eles vivem em festa, né? Olha que maravilha, eu estou aqui, às vezes sozinho, num dia de Natal, ou ninguém me chamou para ir para lugar nenhum. Às vezes é melhor ficar quietinho, poder ler um livro em paz. Não tem problema que ninguém te chamou para lugar nenhum, ou que não vai chamar no ano novo. Fica com você. Faz uma coisa boa por você. Porque sabe como é que é, né? Festa de família, nem sempre essa fraternidade toda. Mas a gente se ilude, porque está todo mundo com a família. Está todo mundo feliz. É? Será?
A gente vê um instante, a gente vê uma foto. E às vezes aquela foto é uma grande mentira. É uma grande ilusão. Não se impressionem com redes sociais. Não se entristeçam, porque às vezes a gente não está num dia tão feliz, também não tem problema nenhum. Ou a gente não está festejando como os outros estão. Vamos falar um pouquinho dos acontecimentos em 2019. Certamente nós tivemos motivos para sorrir, nós tivemos medos, às vezes, várias vezes, tivemos certezas, tivemos momentos de lágrimas e às vezes estamos passando por um desses, às vezes a tristeza nos acompanha por alguma razão, inseguranças, vitórias sim, alegrias, sensação de ter conquistado algo, de ter vencido uma dificuldade, de ter finalizado um ciclo difícil, mudanças, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de vida, tantas mudanças que acontecem na nossa vida. Encontros, despedidas, ou até tivemos alguns encontros que eventualmente no futuro se apresentem como um grande desencontro, mas no momento parecem encontros, desencarnações, nascimentos, tristezas, alegrias, mas tudo isso é relativo. Será que aquela tristeza de hoje, daqui 5 anos, continuará sendo para nós uma tristeza? Ou aquela grande alegria vai continuar sendo alguma coisa importante, alguma coisa feliz, no desdobrar, no transcorrer dos dias de 2020 e dos outros que se sucedem? Porque um fato ele não é bom, nem mal, nem alegre, nem triste na nossa visão imediata. Nós temos uma sensação imediata de tristeza, de alegria, mas ele é efetivamente triste, ou alegre, ou bom, ou ruim, ou seja lá o que for, pelas consequências que advêm dele. Isso também nós vamos ver na tarde de hoje. Então, também não nos impressionemos com essas impressões transitórias. Ao fechar um ciclo, ao concluirmos um ano de 2019, se a gente estiver triste agora, não tem problema nenhum. Primeiro, que a tristeza faz parte da vida e da essência humana. Segundo, que a gente não tem certeza se essa tristeza será uma tristeza daqui a um tempo. E os que estiverem alegres também sinto dizer que pode ser que essa alegria daqui a 6 meses a gente olhe para trás e fale: ai meu Deus, que coisa incrível, né? Pensar que eu achei aquilo bom. Porque o futuro, ele é mais do que nunca esclarecedor. Então, mas nós certamente passamos por momentos em que tivemos todas essas sensações. Que são boas? Essencialmente elas são. Mas, Cláudia, os medos, as inseguranças, as despedidas, as desencarnações e até aquilo que nos provocou uma sensação de tristeza, isso é bom? Depende do significado que você atribui a isso, do sentido que você atribui a isso. À luz da doutrina espírita, a gente vai percebendo que tudo isso é bom. Porque tudo isso nos torna mais experientes, nos torna mais capazes do ponto de vista existencial. Eu tive um medo, fui em frente a si mesmo, venci meus medos e ultrapassei aquela barreira. Que bom! O medo foi ruim? Foi ruim de sentir, a gente não gosta de sentir medo. Mas ele foi importante, e foi importante superá-lo, porque numa outra situação parecida, ele vai ser menor ou ele não vai existir. Assim como a insegurança e incertezas que nos visitam. E são naturais. Eu acho que não existe ninguém que não tenha medos, que não tenha inseguranças, que não tenha incertezas diante do novo, de algo que propõe, não sabe qual será a consequência, qual será o desfecho. É muito natural. Mas aí, quando nós ultrapassamos aquela barreira, aquilo foi bom? Claro, nos tornou mais capazes.
assim como todas as experiências, se nós soubermos tirar delas o ensinamento essencial, o aprendizado que advém delas todas. Eu gostaria de introduzir uma palavra nesta tarde chamada ressignificação, que tem a ver com o significado que a gente atribui às coisas, aos fatos, às experiências da vida. O que é ressignificação? Através dela, nós podemos aprender a pensar de outro modo sobre as coisas, ver novos pontos de vista, ou levar outros fatores em consideração. Fatores que antes a gente nem se preocupava com eles, a gente é imediatista, às vezes, infelizmente, superficial, e a gente olha para uma coisa, a gente já analisa, cataloga, carimba e fala, isso foi ruim, sem nem pensar em outras possibilidades. Será que foi tão ruim assim? Será que foi tão triste assim? Às vezes, se nós pararmos para pensar em outras vertentes daquele acontecimento, em outros fatores que não considerávamos antes, as coisas vão mudando de figura. Tanto o que era muito feliz já vai ficando menos feliz, e o que às vezes era muito ruim ou muito triste vai ficando menos. Ressignificar é atribuir um novo significado a acontecimentos através da mudança de sua visão de mundo. Ah, meu filho foi embora, está morando em outro país. E eu estou arrasada. Será que isso é tão ruim assim? Ou será que às vezes o que fala muito alto é o nosso desejo, é o nosso egoísmo e não uma visão mais ampla da situação? Eu estou dando alguns exemplos que estão me surgindo, eu poderia dar muitos outros, né? Ai, meu netinho está morando em outro país, está longe de mim. Está longe de você? Mas ele está feliz? Ele está bem? Ele está com saúde? Está indo numa escola boa? Tem os recursos necessários para crescer, se desenvolver bem? Vem te visitar? Tem laços afetivos com você? Então, qual é o problema? Às vezes um que mora fora vem mais ou tem mais laços afetivos do que um que mora aqui, que raramente vem, ou que raramente mantém contato. Percebem que a vida é muito mais complexa, muito mais rica e muito mais bonita, inclusive, do que às vezes a gente consegue ver. E assim as várias coisas que são motivos de lamentação para a gente. Às vezes não são coisas tão grandes, coisas pequenas que a gente meio que vicia, acostuma a reclamar. Se a gente acostumou a reclamar, a gente pode acostumar a agradecer, a ver outros aspectos daquele mesmo fato e falar, nossa, só tenho a agradecer a Deus, não? Então, vai ter uma que está reclamando porque o filho está em outro país, porque o netinho está em outro país, e vai estar outra que está agradecendo. Graças a Deus estão todos bem, felizes e nos vemos. A vida é assim. E, além de nós falarmos de ressignificação, vamos falar de algo mais, que muda tudo. Espiritismo e ressignificação. A gente não consegue fazer essa ressignificação sozinho, sem apoio de nada. Nós que estamos aqui, nós que somos espíritas, temos um poderoso auxiliar nesse trabalho, que é o Espiritismo, doutrina espírita. Que gratidão nós temos a ela. Porque a doutrina espírita nos coloca outros ingredientes nessa equação da vida. Coloca aqueles outros aspectos como grandes verdades da vida, aspectos sobre os quais a gente às vezes não pensou. Nos coloca diante da vida como seres imortais, reencarnantes e que caminham numa trajetória linda de evolução.
consequentemente, isso muda a visão que nós temos das coisas da vida, da nossa vida, da vida dos outros, da vida dos que convivem conosco. Vamos ver um trechinho dessa lição que é maravilhosa. Eu recomendo que leiam, que ela está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente foi publicada na Revista Espírita em 1862 e ainda não é vivida por nós, e depois foi introduzida no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há ninguém que não tenha notado o quanto as coisas mudam de aspecto segundo o ponto de vista sob o qual são consideradas. Não é somente o aspecto que se modifica, mas ainda a própria importância da coisa. Que se coloque no centro de um meio qualquer, fosse ele pequeno, parece imenso. Que se coloque fora, parecerá outro. Tal que vê uma coisa do alto de uma montanha, acha insignificante, enquanto que na base da montanha lhe parece gigantesca. Ou seja, as coisas mudam de significado para nós dependendo do local onde nos colocamos. E eu diria que o materialista, ou aquele que acredita que a vida é uma só, ele é aquele que está no meio do problema e só vê o problema e não vê nada além disso. Porque para ele, inclusive, o tempo de vida dele é limitado, né? A vida é essa, de algumas décadas, e acabou. Para aquele que vive os ensinamentos da doutrina espírita, é como se a doutrina espírita o levasse a um patamar mais distante e mais alto e falasse: olha, está vendo aquilo ali? Aquele detalhezinho é o problema que você está vivendo. Mas isso é um pequeno detalhe no conjunto harmonioso das múltiplas experiências que você já viveu e de outras que você vai viver. E aquilo vem para te ajudar a evoluir, a ser mais capaz ou no campo intelectual ou no campo emocional. É mais uma experiência. Então a gente às vezes está passando por um problema, a gente continua passando pelo problema. Mas a gente não acha que a gente é o maior sofredor desta terra, a gente não se acha o único que sofre, a gente não acha que aquilo é tão maior do que na verdade é, porque a doutrina espírita nos ajuda, se nós quisermos, a enxergar as coisas daqui do alto e termos uma visão de conjunto, coisa que nem sempre é possível, infelizmente, aos adeptos de outras religiões. E felizmente nos é possível, mas através de um entendimento, do estudo e da reflexão acerca da doutrina espírita. A doutrina espírita não é uma varinha de condão, não nos transforma magicamente. Por isso que tem curso na casa, por isso que tem grupo de estudo, por isso que tem espírita que estuda a vida inteira. Porque esse processo de ressignificação e de reflexão e de análise da vida não termina. E é isso o que a doutrina espírita propõe. Ainda nessa lição, o ponto de vista, agora estão vendo, também publicada no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo que possui, cai em desespero, né? Às vezes a gente perde, até materialmente mesmo, as coisas. O Otacílio, que sempre está aqui, às vezes quando acontece alguma coisa, ele tem alguma perda, ou de alguém, ou já aconteceu uma vez de alguém roubar, ele falou, estou devolvendo. Ele comentou aqui no pensamento inicial dele, falou, estou devolvendo. Por quê? Porque ele tem uma consciência, que nós podemos ter também, de que é um espírito em evolução, que teve múltiplas encarnações e terá outras tantas. Então, às vezes, alguma coisa que nos acontece, a gente está só devolvendo coisa que a gente tirou lá atrás. Ah, mas é duro, hein, Cláudia? Alguém te roubar e você fala, tudo bem, estou só devolvendo. Lógico que é.
não é fácil, a gente não tem esse bom humor todo e nem essa serenidade toda, né? Com algumas coisas, eu dei só esse exemplo, podemos ter vários, mas esse é o caminho. A pessoa que está fazendo isso, ela está ressignificando, porque o que adianta você ficar desesperado, você resolve alguma coisa? Há coisas que não têm solução, acontecem, e aí? Você vai enlouquecer por aquilo? Né? Você vai azedar a sua vida e a vida de quem convive com você? O negócio é seguir em frente, né? Sempre com pensamento bem apoiado na realidade da imortalidade, que é o que nós somos, espíritos imortais, na trajetória evolutiva que nós estamos trilhando e na reencarnação como um meio para que isso se dê. Então, pensar que nós somos espíritos reencarnados, que já reencarnamos e que reencarnaremos, faz toda a diferença. Né? Nós mudamos a nossa postura ante a vida, nós mudamos uma série de coisas, uma série de comportamentos, até mesmo com relação a algumas questões que não são muito valorizadas por alguns, até mesmo, por exemplo, com relação às questões ambientais. A gente vai herdar o mundo que a gente deixar para nós mesmos. No campo das realizações, no campo daquilo que a gente puder deixar plantado como semente para o futuro, saibamos que o futuro, a colheita desse futuro será feita por nós mesmos. Então, se nós tivéssemos um grande poder nas mãos e nós destruímos um país, e nós empobrecemos uma nação, e nós vandalizamos a saúde, a educação, onde nós vamos reencarnar? Nesse mesmo país. Não faria sentido a gente reencarnar depois nos Estados Unidos, na Alemanha, ou em lugar que o valha. E em que situações, talvez? Carecendo daqueles serviços públicos que, às vezes, numa canetada, a gente vilipendiou. É a justiça da reencarnação. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós estamos aqui. Pena que nem todos conhecem. Porém, nós temos lá no coração algo que nos avisa quando nós estamos agindo mal. Todos temos. Então, o fato de não conhecermos ou de não conhecerem alguns a reencarnação, a doutrina espírita, não os excluem das responsabilidades assumidas. Mas, se a gente vivesse com esses 3 pilares muito vivos, muito claros na nossa mente, nossos atos pequeninos do dia a dia seriam diferentes. E nós viveríamos muito melhor, muito menos aflitos, muito menos desequilibrados do que vivemos. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Olha aqui, eu não falei que tinha um trecho de uma rainha? É um ditado de uma rainha de França, em 1863, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os homens, foi rainha, correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, lá no mundo espiritual. E logo, eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Olha que triste. Então, gente, não nos faltam reflexões, não nos faltam relatos de espíritos que já viveram aqui, que já valorizaram essencialmente as questões terrenas e que vêm nos avisar, olha, não se prendam na conquista de apenas sombras. Não dedique a sua vida
a conquista de sombras, de coisas transitórias que acabam com essa vida. E aí a gente desencarna com as mãos vazias de conquistas, de aprendizado, de realizações espirituais. Vai ser uma pena para nós. Vamos voltar ao nosso gráfico, a nossa escala de valores. O 10 a máxima importância, o 0 a mínima importância. E aquela escala de valores, digamos assim, padrão no mundo. Algumas pessoas não chegam ao nível 10 com o dinheiro, com o poder e com os prazeres. Às vezes elas valorizam um pouquinho menos, outras valorizam um pouquinho mais a ética. Há uma escala muito flexível aí. Mas se a nossa escala for mais ou menos essa, como é que eu vou saber? É só a gente pensar no último mês desse ano. A gente andou atrás do quê? Dezembro é um mês maluco, né? A gente corre. Corre. Para quê? A gente já vai ter uma noção. Se nós colocarmos aqui esse fator importante, educação espírita, e trabalharmos com aquilo, no nosso interior, com aquilo que a gente vai aprendendo, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode inverter a nossa escala de valores. É claro que a gente vai continuar precisando das coisas materiais, mas para viver, para ter a nossa experiência aqui na Terra, mas elas não serão mais as mais importantes. Essa é a mudança. Em suma, essa é a mudança que a gente tem que fazer. Cláudio, mas eu não vou mais ligar para dinheiro. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo que é material e que fica. De todas as nossas ilusões. Daquelas coisas que nos tiram o prazer de viver porque a gente não tem, porque a gente não consegue. Mas essa mudança não acontece assim, né? Agora eu sou espírita, estou indo no Consolador faz um mês. Mudei. Mudou não. Por quê? É uma tarefa de esclarecimento contínuo que demanda tempo, muita reflexão, muita meditação, estudo, porque é mudar praticamente tudo em nós. E vontade. Emmanuel nos diz que a vontade é o fator determinante na mudança que nós quisermos. Ele é o ponto de impacto, é ela que sustenta tudo, é ela que sustenta o equilíbrio da nossa vida. Então, não adianta só a gente ouvir a palestra, ir embora. Se foi assim em 2019, a gente pode tentar mudar isso em 2020. Porque se não mudou nada, se a gente não se esforçou para mudar nada, sinto dizer, a gente está perdendo tempo. Se a gente não empregou a vontade em algumas mudancinhas que a gente achou que fossem necessárias, a gente está se enganando. Doutrina espírita não é mais uma religião. Mais uma, o mundo está cheio. Não precisava todo o esforço de Kardec e dos espíritos. E quando a gente faz essa mudança, a gente vai começando a enxergar e a ver sentido numa mensagem como essa, da Maria Dolores. Eu adoro essa mensagem, chamada Amparo Oculto. Ela vai nos dizendo que o amparo oculto é tudo aquilo do qual a gente reclama quando acontece, às vezes, no dia a dia. Quer ver? Não lamentes, alma boa, contratempo que aconteça. Que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto, é sempre socorro oculto que desponta em teu favor. Ela não está dizendo que é de vez em quando, ela diz que é sempre. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão. Um desajuste num carro, um desgosto pequenino alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho. Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia
por bênção do mal menor. Às vezes a gente ia fazer alguma coisa, ou estava planejando, e de repente a gente quebra uma perna, quebra um dedo, oh meu Deus, mas às vezes, quase sempre, como ela diz sempre, é uma bênção do mal menor. É um mal, né? Fraturar um osso. Mas talvez você pudesse desencarnar e ali alguém está te ajudando a não ir tão já. Há tantas coisas, e a gente vê isso na vida das pessoas, uma viagem que se adia, né? Poxa, perdi um avião. Pode ser que aquele avião caísse, ou que você tivesse algum problema, ou que não devesse ter ido para onde ia. Isso ia te render muita dor de cabeça. Às vezes, a espiritualidade boa, as forças que se conjugam na nossa vida, determinam um mal menor evitando um mal maior. E a gente vê isso? Não. A gente fica lamentando aquela viagem que eu não fiz, aquele passeio que não deu certo, né? E aquelas coisas todas que não se concretizaram, achando que elas seriam boas. A gente vai percebendo que a gente tem um controle muito pequeno das coisas e uma visão, às vezes, muito estreita. Delphine de Girardin, em 1861, nos diz uma coisa bem interessante. A verdadeira infelicidade não está, né, às vezes, naquelas coisinhas que acontecem, mas olha, a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na verdade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Então, atentemo-nos às consequências das coisas, que nem sempre são observáveis de imediato. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça é, enfim, o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. E eu fiquei bastante impactada a primeira vez que li esse trecho dessa mensagem, porque muitas vezes a gente quer a alegria, o prazer, a fama e satisfazer a nossa vaidade dentro daquela nossa visão mais imediatista, de quem nunca pensou em outras coisas na vida, de quem vem vivendo como todo mundo vem vivendo. E aí a gente se depara com uma orientação dessa. Tudo isso, quando asfixia a consciência, oprimem o pensamento ou confundem o homem, é algo que traz consequências funestas, como diz ela. É claro que nós podemos ser alegres, é claro que nós podemos ter prazer e tudo isso, mas que isso não abafe, não asfixie a nossa consciência, não faça com que a gente ignore, como eu disse lá atrás, a ética, a moral. Ética é uma coisa tão profunda nas nossas vidas, que vai desde a honestidade até uma série de outras coisas, a honestidade nas coisas mais simples, mais mínimas, até não fazer um mal a outrem, em todos os aspectos, né? Mas às vezes a gente faz, porque a gente quer conquistar determinadas coisas que representam espiritualmente a desgraça, como ela diz aqui. Por isso ela diz, vou apresentar-vos, vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma,
Porque às vezes para adquirir ou para usufruir determinadas coisas, a gente se compromete tanto espiritualmente, depois não vale a pena. Depois não vale a pena. As consequências de um acontecimento, às vezes um acontecimento infeliz traz consequências felizes. Eu posso dizer da minha vida, um grande acontecimento que mudou tudo. Foi um certo processo obsessivo que me aconteceu lá pelos meus 17 anos, que eu agradeço até hoje. Foi feio. Mas esse processo obsessivo e as consequências dele mudaram tudo. E sem ele, que foi um chamado para que eu despertasse para outras realidades, hoje minha vida certamente seria completamente diferente. Eu acho que bem pior, em muitos aspectos. E aí você fala, nossa, aquilo foi bom ou foi ruim? Na época foi péssimo, foi horrível. Mas eu agradeço todo dia, hoje. Então, são as consequências que importam para nós. A louca satisfação da vaidade, que ela diz, né? Isso me faz pensar na futilidade dos nossos tempos. É demais. E agora, com a rede social, né? Cada vez mais aí, a gente, se quisesse existir no mundo, a gente tem que existir também, principalmente quando realizamos algum tipo de atividade, a gente tem que existir virtualmente. A gente fica meio aturdido. Nesses dias aí de um pouco mais de descanso, Natal, recesso, ainda vendo um pouco mais, a turma está meio endoidecida nessa futilidade de ir atrás da beleza física a qualquer preço, de manter a juventude a qualquer preço. E na minha área, Dona Léa me apresentou, disse que eu sou dentista. Agora, tem muitos ex-alunos e colegas que quase que não são dentistas, no sentido mais tradicional, mais clássico da profissão. Não vai aqui nenhuma crítica, é apenas uma constatação. Porque agora ninguém mais faz plástica. Sabe o que faz? Harmonização orofacial. Alguma coisa contra? Nenhuma, porque muda aspectos que podem ser mudados, podem ser muito melhorados, onde haja necessidade de uma harmonização. Sem problema. Os colegas que fazem belamente, um grande trabalho. Mas o problema é que às vezes a pessoa tem um rosto harmônico, é linda, ou lindo, porque os meninos também estão nessa com tudo, né? E vai fazer o quê? Não, eu vou aumentar o lábio, eu vou levantar a maçã do rosto, eu vou não sei o quê. A pessoa muda. Você encontra na rua, você não conhece. Mas a pessoa era linda, ficou com uma cara meio assim, meio plastificada. O que está acontecendo? Não, porque eu precisava tirar uma ruguinha. Eu falei, gente, e é uma grana, é um tempo, tem gente morrendo com esse negócio de injetar coisa aqui ou ali, em pessoas que não são preparadas para isso. Isso é a louca satisfação da vaidade, gente. Eu não estou jogando pedra em quem faz, não é isso. Mas isso está alimentando um adoecimento das pessoas, da sociedade, que a pessoa que olha no espelho, isso é um transtorno psiquiátrico. E vê defeitos onde não existem, vê gordura onde não existe, vê problemas onde eles não existem. E esquece disso aqui, ó. É real e é lei para todo mundo. É o ciclo da vida, né? A plena maturidade, depois você vai caminhando, às vezes vai tendo problemas musculoesqueléticos, às vezes fica numa cadeira de roda, fraquinho, e desencarna. E nesse processo o corpo sofre, o corpo se desgasta, e não tem jeito. Eu faço academia também, faço minhas coisas, não tanto por uma questão estética, mas para melhorar a qualidade de vida, porque isso eu acho que é legal, né? A gente poder chegar aqui melhor, até para não dar trabalho para os outros, né? Mas outro dia eu estava conversando com a minha personal, eu falei, Marília,
A gente faz tríceps e bíceps, esses negócios, tudo, e aí vai até onde, né? Porque vai ficando tudo mais ou menos em cima, mas vai chegar uma hora que não tem jeito, né? Ela falou, Cláudia, chega uma hora que cai tudo. Então, gente, vai cair. E quem injetou muita coisa, vai cair tudo desigual, porque a natureza, sabe, cai tudo bonitinho, né? Fica aquela face envelhecida, mas bonitinha. Agora, quando injeta coisa e repuxa ali, fica esquisito, gente. Vai cair tudo. Vai cair. E o que vai ficar? A realidade, que ela é cruel às vezes, né? Mas é ela. Então, a gente está falando da louca satisfação da vaidade, a gente está falando do exagero, né? De colocar a vida física, que é um bem indisponível, em risco até. A gente vê lá pessoas que fazem isso, eu não estou brincando, toda semana, eu vou na fulana, na doutora fulana, porque eu tenho um negocinho aqui, eu quero melhorar o efeito gloss. Tudo bem, né? E vai lá, e cânula, injeta, e bababá. Ela podia melhorar um pouquinho o espírito, né? Ou ele. Mas tudo bem. Cada um vive como queira. A ressignificação ela é um caminho para a reforma íntima. Eu não estou falando de coisa, estou falando de coisa da vida. Vocês estão rindo porque vocês vivem isso, conhecem isso. Está aí, né, gente? É realidade. É realidade, infelizmente. Então, a ressignificação ela é um caminho para essa reforma íntima de que tanto se fala. O Espiritismo, associado a uma noção de humildade, nos ajuda a ter uma visão de mundo apoiada em novos valores, sem dúvida nenhuma. E com isso, a gente faz a identificação de eventuais problemas. Se a gente tiver um pouco de humildade com o conhecimento espírita, aplicado à análise que a gente faz da nossa vida, a gente identifica alguns problemas, algumas necessidades de mudança. Até aí tudo bem. Se a gente conseguir, já é um grande passo. O Espiritismo, aliado à vontade, ele promove essa visão de mundo, apoiada em novos valores, e nos direciona para uma mudança de sentimentos e comportamentos. Talvez até esteja invertido. Mudança de comportamentos e, na sequência, né, como um hábito adquirido, até de sentimentos. Mas tem que ter vontade. Não adianta só, eu fui na palestra, ou li um livro, realmente, né, eu precisava isso. Precisava mudar algumas coisas, ok. Vira as costas, fecha o livro, tudo igual. Talvez fosse melhor não saber, fosse melhor não ter noção daquela necessidade, porque ela passa a representar uma responsabilidade para a gente. Eu já identifiquei um problema, o que eu faço com isso? Nada, deixa quieto, vamos continuar vivendo. Não, vamos tentar mudar alguma coisa. Metas de mudança não precisam ser gigantescas, algum aspecto pequeno. Eu vivo reclamando de tal coisa pequena que acontece, vou parar com isso. Sabe? Que seja essa uma meta para o ano que vem. E assim a gente vai mudando nossas metas. Então, quando a gente deseja, e eu estou aqui para isso hoje, para desejar feliz ano novo para todo mundo, é desejar feliz homem novo. Porque o ano vai ser igual, com pequenas variações, ele vai ser mais ou menos igual a todos os anos que nós temos tido. Lembrando do avisinho da Mafalda, né? Não é 2020 que tem que ser diferente. É você, sou eu. Eu gostaria de desejar felicidade, paz e saúde para todo mundo, que é o que sempre a gente deseja, né? Porém, já para a gente se encaminhar mais para o final, vamos avaliar que tipo de felicidade a gente está desejando. Que não é a felicidade da pessoa que comprou um carro novo, não é a felicidade da pessoa que fez uma rinoplastia e ficou melhor, porque isso tudo vai acabar. O corpo vai voltar para a terra, o carro vai estragar, e isso tudo é transitório, isso é passageiro. Isso nos traz uma alegria momentânea, não traz a felicidade.
A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude estão ausentes. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. A felicidade é simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber sua simplicidade. Ela transmite paz e não sentimentos fortes que nos atormentam e provocam inquietude. Isso pode ser alegria, paixão, entusiasmo, mas não felicidade. Quantas pessoas eu já encontrei? Sabe aquela história? Eu era feliz e não sabia? Está aqui. Né? Às vezes não valorizou aquilo que vivia, não valorizou aquele relacionamento que tinha, isso é muito comum, viu só os defeitos. Aí perde o companheiro ou a companheira, a pessoa se separa, aí depois fica se lamentando, porque até que ele era bom, até que ela era uma boa pessoa, como quem diz, olha agora como é que eu estou. Ai gente, então olha agora como você está. Olha ao redor, veja o que você tem. E analise com calma. Às vezes a gente acha que a felicidade são só esses momentos que aparecem nas propagandas, especialmente de margarina, né? Momentos de lazer, de não fazer nada, ou de ir para uma praia, ou de descansar, ou de fazer uma viagem. É claro que isso traz, sim, felicidade, faz parte da vida, quando pudermos. Mas a gente esquece que a felicidade, ela está na sua atividade profissional, quando você, através dela, serve a outra pessoa. Quando você se coloca como um instrumento do bem. Seja, aqui trouxe alguns exemplos, um professor dando aula, alguém produzindo algo, alguém levando alegria para alguém que está numa situação, às vezes, de vulnerabilidade, de tristeza. Ou até cozinhando, né? É difícil ser feliz cozinhando? Sei lá, depende de como você vê aquele ato. Depende de como você vê aquele ato. Em torno da felicidade de André Luiz, nós pensamos algumas falas. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos aos outros. Já começa aí, né? Você é feliz na medida em que você leva a felicidade a alguém. A felicidade não tem nada a ver com exclusivismo. Vou buscar a minha satisfação, a minha felicidade. Bom, eu quero ser feliz, vou ajudar alguém a ser um pouco mais feliz. Essa é a proposta espírita. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação. Olha aqui, abraçando no trabalho em favor do semelhante, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de outrem. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora de felicidade. Trabalho está intimamente associado com felicidade. Trabalho por alguém, servir a alguém, promover a felicidade de alguém. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. O que ele está dizendo aqui? Pense nas consequências, o mesmo que Delfine de Girardin nos diz lá atrás. Pense nas consequências daquilo que está acontecendo hoje.
nos possíveis desdobramentos. Também a paz que desejamos a todos, e ela é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitação. E lá na mensagem Viver em Paz, Emmanuel nos diz: viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Quem dera nós conseguíssemos, né? Paz de consciência pelo dever retamente cumprido, paz íntima, daquela que nós ficamos serenos e ninguém teria que nos acusar de nada, nem nós mesmos nos acusarmos de nada. Paz, ausência de conflitos, principalmente os íntimos, aqueles que às vezes nos tiram o sono, nos trazem doencinhas. Rogando paz de Emmanuel: Senhor Jesus, tu disseste: a minha paz vos dou. Entretanto, Senhor, muitos de nós andamos distraídos, atribulados, às vezes por bagatelas, aflitos sem razão, sequiosos de aquisições desnecessárias, irritadiços por dificuldades passageiras, dobrados ao peso de cargas formadas por desilusões e discórdias que nós mesmos inventamos. Às vezes sofremos por problemas que nem existem na nossa cabeça. Ocupados em dissensões infelizes, hipnotizados por tristeza e azedume que nos inclinam à separatividade e ao pessimismo. Entendemos sim, Jesus, que nos disseste: a minha paz vos dou. Diante, porém, de nossas inibições e obstáculos, nós te rogamos, por acréscimo de misericórdia, Senhor, concede-nos a paz. No entanto, ensina-nos a recebê-la. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não ausência de doenças, segundo a definição magistral da OMS. E aí vamos recorrer a Emmanuel no livro Pensamento e Vida, que diz: não nos esqueçamos assim de que apenas o sentimento reto pode esboçar o reto pensamento, sem os quais a alma adoece, pela carência de equilíbrio interior, imprimindo no aparelho somático, que é o nosso corpo, os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Então, nós iríamos, e no dizer de Emmanuel, ele diz que a totalidade das nossas doenças tem a gênese em perturbações nossas como espíritos inquietos, aflitos, que muitas vezes, inconscientemente, cultivamos esse estado enfermiço, amimalhamos, como diz ele, né? Acalentamos, fazemos com que aquilo persista em nós. Isso se traduz fisicamente nas mais variadas doenças. E que a medicina estuda e vê lá no livro, né? Causa idiopática. Às vezes a gente sabe como tratar, sabe como controlar a manifestação clínica da doença, mas não conhece a causa exata. E eu me arrisco a dizer, sem risco, que enquanto nós não admitirmos aqui na Terra, e em breve isso acontecerá, a existência de um espírito encarnado, regendo esse complexo de trilhões de células que é o nosso corpo físico, a gente não encontrará a causa real das doenças. O dia que as ciências da saúde começarem a admitir a ideia de que somos espíritos encarnados, tudo vai mudar. E as causas vão começar a ser compreendidas. Sempre houve, essas são reflexões do apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, que a gente recomenda fortemente para que quem lê, não conhece, conheça.
sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Nós podemos e devemos, se possível, resolver os problemas físicos, buscar a saúde física, sim, mas ela é consequência da outra, que é a saúde do espírito. Sempre acreditei que a medicina do corpo é um conjunto de experiências sagradas, de que o homem não poderá prescindir até que se resolva a fazer a experiência divina e imutável da cura espiritual. Quando o espírito encarnado estiver mais saudável, mais equilibrado, mais feliz, com cotas maiores de paz e menos conflitos, certamente nós teremos menos doenças físicas na Terra. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Olha que coisa incrível esse pensamento de Emmanuel. Às vezes, uma doença que nos visita, ou às vezes com a qual nós já reencarnamos, as famosas doenças congênitas, são a cura para nós espíritos. Então, à luz de tudo isso, fica a reflexão: será que nós devemos buscar obstinadamente a saúde física? É claro que é lícito buscar a saúde, mas quando nós não conseguimos, porque há situações em que nós não temos a restituição da saúde, que pensar disso? Eu sugeriria, que tal refletirmos sobre isso? Porque poderá haver um dia que nós fiquemos doentes e não tenhamos uma cura no horizonte, ou a possibilidade de cura. E aí? Nós vamos desencarnar antes da hora de desespero? Ou é hora da gente lançar mão desses raciocínios aqui? Será que aquela doença crônica, às vezes degenerativa, que te limita em tantas coisas, não é um recurso necessário e importante para você, espírito? É claro que a gente não quer, ninguém quer isso, né? Mas essas situações são experiências da vida. E se elas surgem no nosso caminho? Hoje nós andamos, falamos, pensamos. Eu sempre penso nisso. Amanhã eu não sei. Eu não sei se eu vou estar numa cama, sem possibilidade de falar. E aí? Eu vou me revoltar contra Deus porque eu não merecia? Porque eu vinha no Consolador, porque eu me dedicava, fiz todas essas coisas que a dona Léia falou aí? E daí? Deus não me livrou dessa? E olha, Ele não nos livra. Porque também não é Ele que castiga. É a gente que precisa de uma ou de outra experiência e às vezes que plantou essa colheita lá atrás. E isso para o espírito, sabemos que é um excelente medicamento. Mas e quem é que vive aqui pensando na vida espiritual, né? A gente quer ficar bom agora, para viver a vida aqui. Eu até entendo isso. Mas quando isso não é possível, é preciso subir ao topo da montanha com o Espiritismo e ver a situação de um patamar mais elevado. E isso traz o quê? Resignação, consolação e serenidade. Então, eu desejo para vocês e para mim, em 2020, uma felicidade realista, pé no chão. Não essa felicidade ilusória, essa felicidade de serviço, trabalho, disposição em ajudar, em promover a felicidade de alguém. Certa vez, alguém procura o Chico, isso está nas biografias dele, e fala: Chico,
eu tenho tudo que um homem precisa para ser feliz, mas eu não tenho felicidade, eu padeço de um vazio interior. Eu tenho uma família ótima, eu tenho filhos saudáveis, eu tenho uma esposa amorosa, companheira, eu tenho os recursos necessários para viver e para viver até com luxo, mas eu não tenho felicidade. E o Chico, com aquele jeito, né, com aquela mineirice que ele tinha maravilhosa, ele falou: meu irmão, o que te falta é a felicidade dos outros. A recomendação do Chico foi que ele saísse do mundinho dele e se dedicasse a promover a felicidade alheia, que ele ia encontrar a sua felicidade. É um conselho de vida para cada um de nós. A paz de consciência, que a gente atinja esse nível de paz, que quando a gente tem, pode cair o mundo em volta, pode ter 1000 problemas. Se a sua consciência está em paz, você está bem. Embora vivenciando e partilhando dificuldades, problemas, aflições, mas se você deita à noite e dorme tranquilamente, sem que nada te acuse, você tem paz. E a saúde espiritual, que se desdobrará em saúde física e saúde emocional, essencialmente saúde integral para o ser encarnado. Vamos pensar em 2020 como uma trilha que a gente vai fazer. As trilhas têm dificuldades, têm pontos altos, têm pontos baixos, às vezes encontramos rios, encontramos pedras, caminhos mais difíceis, em outros momentos a gente precisa de ajuda de alguém, em outros a gente se vê sozinho, mas sempre com a expectativa de ver paisagens bonitas, de superação. Não é diferente com a nossa vida. Então, 2020 é uma trilha. Alguns vão começar essa trilha na subida, com dificuldade, suando, chorando, já estão antevendo isso. É normal, faz parte da trilha. Porque você não sabe como é que vai ser lá no fim. Como é que você vai estar em novembro, dezembro, você não sabe. Às vezes a pessoa fala: meu Deus, eu vou começar o ano assim, não tem problema. É um trecho da sua trilha. O outro, às vezes, vai começar na sombra, no terreno plano, tranquilão. Mas pode ser que tenha um caminho mais difícil na trilha lá na frente. Tudo bem. Vai ter momento que a gente não sabe para que lado vai, né? Onde que eu vou agora? Para cá ou para lá? Que decisão que eu tomo? Nessa trilha de 2020 vai ter. Garanto que vai. Vai ter outros momentos que a gente vai precisar de ajuda, de apoio, né? Como aqui, às vezes só nossos pés não vão ser suficientes. E aí a gente tem uma rede de apoio na própria doutrina, nos amigos, naqueles que convivem, compartilham essa jornada conosco. Vão existir momentos de descanso, de lazer, de apreciar belas paisagens. Sabe aquele momento, não estou nem acreditando, está tudo tão bem assim, não tenho preocupação nenhuma? Tá, porque Deus é bom. Então esses momentos existirão na nossa trilha. Vai ter momento que a gente vai ter que se dar as mãos fortemente, senão a corrente vai arrastar. Sozinho a gente não consegue, porque a gente não é uma ilha. Olha lá, tem que segurar um no outro. Quantas vezes eu tenho tido que fazer isso na minha vida? Quantas vezes? E se eu fosse agradecer a todo mundo que me estende a mão, a gente não terminaria. E agradecer simplesmente, dizer, muito obrigado, é muito pouco, às vezes, diante da gratidão que se tem. Vai ter momento que a gente vai estar sozinho, refletindo, e falar: o que é que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Será que está certo? Tomara que existam esses momentos. Será que eu prossigo em frente, volto? Vai ter momentos que a gente vai se sentir vitorioso, feliz, vai ter conquistado, vai ter superado um obstáculo. Vai ter momento que a gente vai estar subindo íngrememente, escalando pedras, machucando as mãos, sangrando os pés.
Mas então 2020 vai ser ruim? Não, é uma trilha. E nós estamos nessa trilha. E não sei se vocês viram, mas algo em comum em todos esses que fazem trilha é a mochila. Todo mundo, ninguém vai para uma trilha sem mochila. E nós estamos indo para 2020, que é a nossa trilha, vamos ter a nossa. O que nós vamos pôr nessa mochila? Esses aí põem água, bastante, comida, algumas ferramentas, enfim, alguns utensílios. E nós? O que nós vamos pôr nessa mochila para 2020? Eu tenho umas sugestões aqui, se vocês quiserem enriquecer mais, acrescentar mais, ótimo. Vamos abastecer a nossa mochila, o nosso coração, a nossa mente, dessas coisas. Trabalho, coragem. Ninguém vai para o futuro sem coragem. Como diria Fernando Pessoa, né? Vou para o futuro como quem vai para um exame difícil. Às vezes nem tanto, mas é preciso coragem, bom ânimo, fé em nós mesmos, fé na vida, fé naqueles que caminham conosco, fé em Deus, fé que está aliada à esperança. Mesmo que estiver difícil, olha, ali na frente tem aquela paisagem linda, tem um riacho, a gente vai poder descansar, até porque tudo passa. E como diz a dona Léia, passa, porque daqui a pouco vem outra. E é assim mesmo, né? As coisas passam, as experiências passam, daqui a pouco a gente vai ter outra. Mas no intervalo a gente tem um descanso normalmente, tem um período melhor. É assim a vida da maioria de nós. Boa vontade para conosco, boa vontade para com os outros. Gente, se a gente não tiver boa vontade para conosco, não conseguimos ter boa vontade para com ninguém. Se a gente não tiver amor por nós mesmos e nos tratarmos bem, nos perdoarmos quando a gente pisar na bola, a gente não consegue perdoar ninguém. Às vezes a pessoa que é muito dura, que é muito crítica, que não perdoa nada de ninguém, ela não perdoa nada dela. Ela está muito mal com ela. E apenas essa forma dela se relacionar é um reflexo daquilo que ela é com ela. Boa vontade, força moral, disciplina, né? Aliada à vontade para que a gente empreenda esse caminho e, sobretudo, tudo isso associado a uma boa dose de amor. Amor que é a lição maior de Jesus, que a gente sente que às vezes falta no nosso coração, falta por aí, né? Então, que a gente tenha tudo isso ancorado em doses de amor que a gente seja capaz, porque nós somos capazes. Nós não temos aquele amor incondicional, mas nós podemos amar, nós conseguimos amar. Ontem à noite, eu estava caminhando pelo parque, numa das muitas caminhadas que eu adoro fazer por ali, estava pensando cá com meus botões, falei, nossa, quantas vezes eu vou passar por aqui em 2020? E em que circunstâncias será que eu vou passar por aqui? Feliz, triste, pensativa, preocupada, insegura, com medo. As mesmas que eu já passei em 2019, 18, 17. São 365 oportunidades. 365 dias que vem pela frente. E eu gostaria de encerrar com essa frase de André Luiz, que nos fala do futuro. A semente plantada resume todas as nossas cogitações em torno do porvir. Terás o que cultivas. Essencialmente, teremos aquilo que precisarmos. Por misericórdia divina, as experiências nos alcançarão. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie a tirar o melhor proveito de todas elas em 2020 e que Ele seja feliz, muito feliz, repleto de conquistas, que ao findar 2020 a gente fale que ano bom espiritualmente, quanta coisa eu aprendi,
quanta coisa eu superei. Eu sou melhor hoje do que no dia 1º de janeiro de 2020. Que Jesus nos abençoe, nos auxilie e que a gente vá para o futuro, não como quem vai para um exame difícil, mas com toda a esperança do mundo, plantando, construindo dias melhores. Que assim seja. Ai, que bom que nós viemos hoje, né? Cláudia, você fecha com chave de ouro. Eu sempre agradeço aos palestrantes, mas hoje estou agradecendo de coração mesmo, porque todas essas reflexões que nós fizemos, conduzidos por ela, a gente não faria sozinho, de forma nenhuma. Eu tenho a certeza que na medida que você foi... E como que você fez? Está aí no ar. Nossa, mas é tudo o que a gente precisava ouvir, né? Fechar esse ano desta forma e começar um outro com todas essas orientações que foram colocadas, isso é uma bênção muito grande. Estou te agradecendo mesmo, de todo o coração, porque foi benéfico para mim, e como foi para mim, há de ter sido para todos os que aí estão. Foi muito benéfico. Acho que você estava iluminada mesmo, desde a primeira palavra até a última, né? Tudo o que a gente deveria ouvir realmente, né? Que Deus te abençoe, te ilumine, com tudo o que você precisa para continuar esse trabalho belíssimo que você faz de divulgação da doutrina. Cláudia é uma estudiosa, né? Dá para ver, né? Então, a gente recebe com alegria tudo isso que pudemos receber nesta tarde. Vamos orar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento, e vamos levar, não é, para casa tudo isso. Foi filmado, está na internet, YouTube. Eu não entendo muito bem desses negócios, mas eu sei que está lá na YouTube e mais Facebook. Olha aí, é só acionar lá que já encontra tudo isso. Vamos orar então. Amado Mestre Jesus, neste momento, elevamos a Ti o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos para agradecer. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer tudo o que constantemente recebemos de Ti. E hoje, esta palestra, estas palavras, estes raciocínios que pudemos receber e fazê-los junto com a nossa irmã, que foi colocando todas as nossas necessidades. Como te agradecemos, Mestre Jesus, por termos vindo a esta casa nesta tarde e recebermos uma lição tão benéfica. Que possas, Mestre Jesus, estar constantemente conosco, como sempre o fazes, mas é importante que cada vez mais possamos nós estar contigo. Estamos agradecidos imensamente pelo ano que se finda, por tudo que realizamos, por todas as lutas, por todas as dificuldades, pelos momentos felizes, por tudo o que vivemos, pois sabemos que tudo isso faz parte do nosso crescimento espiritual. As nossas experiências vivenciadas, as boas, as não tão boas, por tudo te agradecemos e pedimos que possamos
recomeçar. E nestes períodos do tempo, vamos recomeçar mais um ano, que possamos repetir as coisas boas, que possamos extirpar de nós tudo aquilo que não foi bom e que ainda não foi conseguido, que possamos conseguir no ano entrante extirpar as imperfeições que ainda carregamos e que são muitas, que possamos ter boa vontade, bom ânimo, fé para realizar esse trabalho. As nossas expectativas estão todas voltadas para o ano que se inicia, que possamos realizar o nosso progresso espiritual e conquistas cada vez maiores dentro do nosso progresso espiritual mesmo. E pedimos, Mestre, que possas nos abençoar em nossos propósitos de sublimação espiritual. Abençoa a cada um de nós que aqui está, com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa esta humanidade inteira, ainda carente e sofredora. Abençoa até àqueles que, distanciados de Ti, ainda nem sequer Te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que todos tenhamos, Mestre Jesus, um ano novo repleto de conquistas espirituais. Todos nós e os nossos companheiros de caminhada, nossos familiares, nossos queridos, que possamos ter um feliz ano novo. Que assim seja, Senhor, que assim seja.